Olá pessoal, nesta aula nós vamos falar sobre o apresentador, que sem dúvida alguma é a peça-chave e fundamental para uma boa apresentação. Eu escolhi a foto de Steve Jobs porque sem dúvida nenhuma ele foi um dos maiores comunicadores, palestrantes e apresentadores de todos os tempos. Vamos falar um pouco sobre linguagem corporal. Estudos mostram que apenas palavras corresponde a 7% da memorização. A voz, o tom de voz, a forma como eu falo, como eu passo a mensagem através da voz, correspondem a 38%. E que a linguagem corporal do apresentador corresponde a 55%. Então, somente aí nós podemos perceber que mais de 90% de uma apresentação é a linguagem corporal aliada a uma boa fluidez da voz. Eu gosto muito dessa frase: as pessoas que sabem sobre o que estão falando não precisam de PowerPoint. É muito interessante perceber que as pessoas tendem a usar o PowerPoint ou Prezi como muleta, ou seja, elas usam a apresentação como se fosse o ator principal, sendo que o ator principal é o próprio apresentador. Então é fundamental vocês lembrarem disso. Em reuniões, dizem que em reuniões do Steve Jobs, ele falava para as pessoas contarem a história do problema, contarem qual é o problema e não simplesmente apresentarem slides. Quais são os erros comuns das pessoas que fazem apresentações? Dar as costas, principalmente palestrantes, não pode fazer isso, mas em qualquer situação o apresentador deve evitar dar as costas. Não estar em rapport, sintonia com o público, não perceber aquelas pessoas que estão se dispersando de uma reunião, de uma palestra. Gestos inadequados. Muitas vezes você percebe alguns tiques, alguns vícios gestuais que não estão relacionados ao tema ou à conversa que o apresentador está fazendo naquele momento. Vícios de linguagem, usar linguagens, às vezes, infelizmente, algumas vezes até palavrões. É proibido usar palavrões em apresentações ou palestras. Não sorrir, um ponto-chave. Fala rápido, fala muito rápido. Às vezes o palestrante fala muito rápido e você não consegue acompanhar. Ou ele fala muito lento e você fica até com sono. E ficar parado no mesmo lugar também é importante criar uma movimentação adequada. Ou encarar apenas um ponto. Tem gente que tem timidez e às vezes fica encarando apenas o relógio no fundo da sala. Não, você não deve fazer isso. Então, quais são as regras de ouro para o apresentador conquistar sua plateia? Usar gestos alinhados ao que ele está falando naquele momento. Olhar para as pessoas gostam de perceber que o palestrante, o apresentador, está interagindo com elas. Em grandes plateias, eu sugiro você dividir em blocos e você olhar pausadamente, não rápido, para cada bloco. Por exemplo, você fala uma frase e encara um bloco da plateia. Você fala outra frase e encara outro bloco da plateia. Andar. Mas cuidado, tem gente que anda como se estivesse meio nervoso. Não, você anda de acordo com a fala. Então, você terminou de falar sobre uma determinada ideia, você pode andar para o outro lado da sala para criar visualmente uma mudança de bloco, de conteúdo também, usando o andar como ferramenta. Conecte-se com a plateia. É fundamental você conversar, você interagir, para você criar a sintonia, o rapport necessário com a plateia. Falar no ritmo adequado. Então é muito importante você treinar o ritmo. Eu fiz aulas de teatro e faço várias outras aulas, vários outros cursos, mas é muito importante você treinar o ritmo. Eu sou descendente de japonês, então no início minhas falas eram muito monotônicas, eu falava no mesmo tom de voz. Agora eu consigo variar o ritmo de acordo com o que eu estou falando. Isso gera muito mais interesse na plateia. Respirar, esse é outro ponto-chave. É super comum em alguma situação, palestrante ou apresentador dar aquele branco, ou você se encontrar em uma situação delicada com uma pergunta da plateia. Uma coisa que você deve fazer é respirar, porque isso te dá tempo para pensar
E às vezes as pessoas acham que é um tempo longo, mas na verdade não. Um tempo de uma respiração dá aquela pausa e aquele tempo para você pensar na resposta. E muitas vezes essa pausa também cria um certo suspense que é interessante. É fundamental você fazer isso, porque muitas vezes você preenche aquele silêncio, aquele momento que seria da respiração, com algum vício de linguagem. Isso é uma defesa do cérebro. Enquanto você está pensando, você às vezes emite esse som. Então, o silêncio e a respiração acabam te ajudando bastante. E, fundamental, sorrir. As pessoas adoram se conectar e o sorriso é a menor distância entre duas pessoas. Então, você cativa a plateia, você ganha a plateia e você consegue ser mais relevante. Como conquistar a atenção do público? Agora eu vou mudar para o Prezi, porque eu tenho uma apresentação aqui muito mais legal para focar. Lembrando que essa aula é um misto de Prezi com PowerPoint, porque como ela é uma aula mais longa, é um curso o curso de apresentaçõesmágicas.com.br, eu faço essa alternância. Mas vamos lá, conquistando a atenção da plateia. Uma das técnicas é você ir direto ao ponto. Direto ao ponto é quando você precisa, a plateia tem pouco tempo. Em ambientes executivos de empresas, você deve ir direto ao ponto. Se o gestor te deu um tempo, você não pode falar, olha, eu preciso contar uma história do projeto. Você não deve fazer isso. Você deve ser direto ao ponto. Por exemplo, eu tenho um projeto que vai economizar 30% dos gastos em papel na empresa. Isso chama atenção e isso faz com que as pessoas prestem atenção à sua ideia. Tom provocativo. Eu gosto muito de, quando eu defendo o Prezi, eu costumo fazer uma provocação. Você já pensou que se você não usa o Prezi, você só usa o PowerPoint, você está correndo o risco de perder um projeto porque o cliente pode em algum momento decidir pelo Prezi, não necessariamente pelo Prezi, mas alguém que fez uma apresentação em Prezi pode ter uma vantagem competitiva sobre você? Então vou dar um exemplo e ao mesmo tempo contar uma história. Teve uma aluna em um curso de Prezi que eu ministrei há alguns anos, que ela falou que em um determinado momento da dinâmica de grupo tinham 4 candidatos empatados. E ela não tinha mais o que perguntar, mais o que fazer, e ela não sabia qual decidir. E ela perguntou, quem de vocês usa Prezi? E apenas um respondeu e esse candidato levou a vaga. Então, essa é uma provocação. Você prefere não aprender o Prezi ou aprender o Prezi e numa situação dessa você ser esse candidato? Então, provocação é interessante porque gera reação. Vamos lá, suspense para notícias boas, logicamente. Quando o Steve Jobs apresentou o iPhone em 2007, ele fez um grande suspense porque seria uma notícia muito boa. Então, suspense você utiliza como forma de manter a atenção da plateia. Então é uma forma interessante de você não entregar todo o conteúdo de uma vez, ou às vezes você conta uma história e fala, olha, no final da palestra eu vou contar o final dessa história. Então você vai contando e você deixa a plateia ansiosa para entender o final daquela história. Surpresa é fundamental também em algumas situações. Você pode utilizar como um elemento de acordar as pessoas, porque o que acontece? A cada 15, 20 minutos as pessoas perdem a atenção. É o tempo máximo que as pessoas conseguem prestar atenção em um determinado assunto. Então, quando você cria uma surpresa, passa um vídeo inusitado, entra alguém no palco ou faz uma dinâmica inesperada, então isso faz com que as pessoas acordem e comecem a prestar atenção novamente, como se tivesse zerado a sua palestra, a sua apresentação. Então é muito importante você aprender a fazer algumas dinâmicas com as pessoas, porque isso é muito importante para gerar experiências. Conflito e solução. A todo momento você deve sempre lembrar a plateia qual o motivo de você estar apresentando. Por exemplo, qual o motivo dessa apresentação? Você perceber o quão importante é você como apresentador, você melhorar para você poder apresentar a ideia de uma forma melhor. Então, quantas vezes você já apresentou uma ideia e não teve seu projeto aprovado? Então, a solução é você se aprimorar como apresentador. A todo momento você colocar o conflito e a solução.
Humor todos gostam. Então é importante lembrar que o humor também quebra o gelo e o humor faz com que aqueles 15, 20 minutos comecem novamente, lembram? Então se você conta uma historinha engraçada, piada, eu falo para vocês tomarem muito cuidado. Quem não tem habilidade, eu não tenho tanta habilidade de contar piada, eu prefiro escolher às vezes um trecho de um vídeo que seja engraçado. Então isso gera humor, as pessoas gostam e ao mesmo tempo você passa a mensagem e você zera a atenção das pessoas novamente. Questionamento. Questionamento parece um pouco com tom provocativo, mas eu costumo perguntar e conversar muito com a plateia quando eu ministro palestras e aulas. Por qual razão? Quando você pergunta quem já usa o Prezi, eu já sei quem são as pessoas que usam e que em algum momento eu posso usar como exemplo para me apoiar em algumas ideias. Então, aos poucos, questionando, você consegue perceber quem é a pessoa que está do seu lado e quem é a pessoa que é contra aquela ideia ou que é um pouco reticente a aceitar aquela ideia nova que você está passando. Então, em algum momento, você precisa perguntar algo, você pode direcionar a pergunta para aquelas pessoas que você sabe que estão te apoiando. E questionamento pode ser até interessante para você conseguir obter a resposta. Então, em algumas situações, é possível que o palestrante não saiba a resposta. Então, muitas vezes você pode perguntar: eu gostaria de colocar para saber se alguém tem a contribuir com essa pergunta. E muitas vezes, lógico que nem sempre, alguém pode dar a resposta para aquela pessoa. E drama. Drama é uma situação em situações como a água em São Paulo, quando teve aquela crise de água, e a situação da sustentabilidade, da questão dos resíduos. Você deve fazer sempre criando um drama, trazendo a dor do futuro, porque muitas vezes você não tem aquela dor do problema que vai acontecer, para realmente você conseguir engajar as pessoas a participar de um projeto e de uma ideia. E metáfora. Eu deixo a metáfora por último, porque é o tema que eu mais gosto, sem dúvida nenhuma. Por exemplo, a borboleta é uma metáfora muito tradicional do tema transformação. Ela é uma metáfora manjada? Sim, é uma metáfora muito conhecida, mas dependendo do público-alvo, lembra do público-alvo? Pode ser uma metáfora interessante. Agora, se eu fosse falar com um público publicitário, um público de comunicação e marketing, que já estão muito acostumados com esses temas, eles podem não gostar dessa abordagem. Agora, uma dica. Dependendo de como eu utilizo, eu posso transformar a metáfora em uma metáfora diferente. Por exemplo, eu posso afirmar para vocês: o Prezi é como uma borboleta. Ele torna as apresentações mais encantadoras. Essa simples frase, o Prezi é uma borboleta, ele torna as apresentações encantadoras. Qual é a mensagem que eu estou passando para o seu inconsciente? Aí que está o grande segredo. A metáfora trabalha com o inconsciente. O seu inconsciente ele vai pensar: bom, se o Prezi é a borboleta, o que é o PowerPoint para você neste exato momento? O PowerPoint passa a ser a lagarta, porque o seu cérebro ele precisa fazer uma conexão. Se o Prezi é a borboleta, o PowerPoint deve ser a lagarta. E com isso eu implantei uma história, uma metáfora que o seu cérebro inconsciente vai levar para o resto da vida. Um exemplo legal é que uma palestra que eu ministrei, uma pessoa chegou ao final da palestra e falou: eu não gostei da sua palestra. Eu falei: nossa, não gostou? E eu tinha avaliado, percebido, eu percebi que ela estava muito interessada no tema, eu percebi durante a palestra. E aí ela falou: eu adorava o PowerPoint, mas você falou aquela história da lagarta, agora eu não gosto mais. Reparou? Ela falou que a metáfora incomodou ela a ponto dela se sentir a lagarta. E esse era o objetivo da metáfora. Então, o que mais a gente pode ter? Uma imagem como essa pode transmitir sucesso, conquista, superação. Uma dessa de águia pode transmitir força, liberdade, visão. A dos patos eu acho ótima. Para quem não sabe, os patos voam em formação de V por uma questão de economia de energia. Os patos que estão mais atrás, eles têm uma economia de energia porque o pato que está à frente, ele vai à frente
e quem vai atrás precisa de menos energia para bater asas. E com isso, eles fazem um revezamento. Então, essa é uma excelente metáfora de liderança colaborativa, de liderança que você faz o revezamento. A cada momento, uma pessoa pode ser líder dependendo do projeto. E essa aqui também, de paz, de tranquilidade, serenidade. E eu gosto muito dessa, que para mim transmite confiança ou segurança, depende de cada situação. As metáforas são fantásticas e principalmente as metáforas visuais, por uma razão simples. Muitas vezes você precisa passar uma mensagem, mas você não pode expressar em palavras por N razões do roteiro, do contexto, do público-alvo. Mas quando você coloca uma imagem, ela passa a ser interessante. Eu não coloquei aqui, mas eu vou dar um exemplo. Se eu estivesse falando para um público de publicitários e pessoas que estão meio resistentes a uma determinada ideia, eu poderia dar preferência de usar imagens de tecnologias que as pessoas não usam, tipo BlackBerry, no ambiente de publicidade em geral não usam. E aí, quando eu quero passar minha ideia, eu colocar o Steve Jobs, colocar ali um iPhone, para mostrar o quê? Algo que eu tenho praticamente certeza que todos daquele público-alvo utilizam, porque são publicitários. Então, nesse caso de colocar uma imagem do iPhone do Steve Jobs junto à ideia que eu estou passando, como eu usei no início dessa apresentação, eu coloquei o Steve Jobs porque ele é um grande apresentador. Então, isso faz com que você escute o seu inconsciente e pense: eu quero ouvir ou eu aceito as ideias que o Márcio está passando. Por quê? Porque o seu inconsciente olhou a imagem e associou a uma imagem interessante dentro daquele contexto. Então, pessoal, essas são algumas ideias para conquistar a atenção do seu público. E aqui eu já passei no PowerPoint, então vou passar rápido. Esse PowerPoint eu vou disponibilizar para vocês. E o que mais eu quero passar aqui? Eu gosto muito dessa frase: o riso é a menor distância entre duas pessoas. Eu acabei não colocando, olha só, histórias. As histórias têm o poder de conversar diretamente com o coração, é o storytelling. Eu contei alguns trechinhos de histórias aqui. Elas emocionam, elas conectam e elas maravilham. Então, treinem contar histórias, porque muitas vezes você tenta colocar de um jeito racional e às vezes você passa contando a história de alguém, é muito mais eficaz. E as metáforas que estão aqui. Eu gosto muito dessas metáforas também: ganha-perde, competição, ganha-ganha, os golfinhos, ultrapassado e antigo, a lagarta, e transformação em mudanças, a borboleta. Este é o resumo desta aula, espero que vocês tenham gostado. E na próxima aula nós vamos falar um pouco sobre como usar filmes e vídeos à sua apresentação. Um abraço e até a próxima aula.